Boa noite. Nesse dia 21, nesse feriado. Estamos aqui nesse momento, já iniciando. Já a doutora já está aí, doutora Manuela. Aguardando a conexão. Olá, boa Olá, noite. boa noite, Carlito. Tudo Tudo bem? bem? Tudo bem, Tudo doutora Manuela? ótimo. Como vai? Eu vou bem, eu vou bem. Como é que tá meu som? Tá bom? Tá ótimo. Tá Ótimo. tudo tranquilo. E você, como está? Tô bem, graças a Deus. Tudo indo Que bem. bom. É um prazer conhecê-la. Já já as pessoas começam a entrar, mas eu gostaria que você se apresentasse antes de mais nada. Já seus seguidores também vão me acompanhar, então que se você se apresente para sabermos Claro. quem é a doutora Manuela. Tá bom, então. Bom, eu sou Manuela Luquezzi, eu sou fonoaudióloga, trabalho aqui em Teresina, moro em Teresina, no Piauí, e trabalho como fonoaudióloga numa clínica, Fonomed. Também trabalho como fonoaudióloga numa clínica escola na faculdade Uninova FAP, onde oriento os alunos no último ano de formação, na parte prática, na parte dos estágios. E dou aula de especializações, cursos no Piauí, mas atualmente, né, estou fazendo tudo online, tanto atendimento online quanto aulas. Ontem mesmo participei de uma jornada de autismo online aqui de Teresina. Foi bem interessante. E bom, agora que está autorizado, né, todos os procedimentos na área de saúde, assim, os primordiais na realidade, pode ser feito por teledistância, então é mais fácil, né, fica mais prático para todas as pessoas. E isso, para mim, é uma nova modalidade. Eu nunca tinha feito nenhum atendimento online, né? O teleatendimento. E quando, de repente, eu me vi nessa condição que, de um dia para o outro, me disseram: você não vai mais poder atender seus pacientes. Primeira coisa que eu fiz, eu pensei: vou fazer uma live orientando os pais o que fazerem durante essa quarentena, né? E depois que eu vi que não ia retornar tão cedo, eu preciso abrir minha agenda para o teleatendimento. Então, tanto abrir no âmbito, no atendimento que eu fazia particular, privado, quanto para os pacientes da clínica onde eu trabalho, né? Então, hoje eu atendo online. Na realidade, é uma maneira muito prática e eficiente da gente enfrentar esse momento sem sair de casa. Quem fica na quarentena, infelizmente, alguns estados estão liberando totalmente a quarentena antes dessa curva se elevar ainda mais. Mas quem está em quarentena é uma maneira de trabalhar, é uma maneira de socializar, é uma maneira de conhecer melhor, né? A quem realmente deseja estar em casa, né? Eu tenho feito essa opção por ficar em casa, eu só saio em extrema necessidade, uma vez por semana no máximo, tá? Uma vez por semana, e só para resolver o que é preciso. Aqui em casa nós temos algumas pessoas da família que são de risco, então para que eles não vá à rua, quem vai sou eu ou minha irmã também. Uhum. Quais são os cuidados no caso do Covid-2019 que a pessoa deve ter com relação à fala, se há algum estudo já relacionado a isso, com relação ao falar, a questão do colocar para dentro algum tipo de micróbio, alguma coisa, se tem como a pessoa ter algum tratamento de prevenção com relação à fala, ou ainda não há nenhum estudo em relação a isso, como que está essa situação? Olha, o cenário atual do Covid, o que a gente vem observado é que os casos, os sintomas se dão na questão da respiração, né? Além da fonoaudiologia trabalhar alterações de linguagem oral, escrita, a fala, a voz, a gente também trabalha com uma outra área que é chamada de motricidade orofacial. Então, acredito que hoje os casos, né, acometidos pelo Covid-19, nós vamos precisar pensar em profissionais da área de motricidade orofacial, que trabalham inclusive com disfagia, que é a dificuldade de deglutição. Então, as alterações que vão surgir são de respiração, provavelmente de mastigação, sucção. A gente vai ver como é que fica aí. Mas os casos que são recuperados,
eles estão tendo pouquíssimos sintomas, os recuperados. Geralmente é quando estão lá, porque vão ser entubados, então vai pegar esse trato. Talvez até nós tenhamos casos mais adiante dessa pós-extubação, algumas alterações de voz, provavelmente. E há alguns estudos em andamento que estão falando aí da questão do uso de medicamentos, porque os medicamentos que são utilizados podem prejudicar a audição. Alguns estudos aí estão falando de audição e de equilíbrio, alterações do equilíbrio, que o fonoaudiólogo também trabalha. Mas ainda é tudo muito Lembrando, a gente novo. sempre, exatamente, é isso que eu ia falar. Sempre quando falamos com algum profissional da área de saúde, e principalmente em relação à Covid, que é o que é novo, é o que está mais ou menos atual até o presente momento, dia 21 de abril, às 20 horas e 6 minutos. Então, assim, tudo que se fala não é uma verdade total, porque não há uma verdade total na realidade em relação ao Covid. Então, para ficar muito claro a todas as pessoas, né? Sempre a gente comenta sobre esse assunto várias vezes durante o tempo que passamos junto, a gente vai falar sobre isso, que não é uma verdade total, porque muitas pessoas às vezes podem distorcer, aí dizer, não, ela afirmou aquilo ou afirmou daquela forma. Não existe isso pelo momento, pelo instante que é o qual passamos, né? Atualmente nós temos muitos fonoaudiólogos na linha de frente, atuando com os pacientes acometidos no hospital, que têm alterações respiratórias, eles estão lá, né, atuando aí. E provavelmente devem ter outros achados que tenham esse acesso, né, por não trabalhar de frente, assim. E com Você vai relação só a me eles, desculpar um pouquinho que meu celular está descarregando, eu vou só organizar aqui, viu, já? tá bom. Enquanto isso, eu vou lembrando a vocês, essa semana a gente vai ter um bate-papo direto com Portugal, com, com o Arthur Cândido, ele vai falar sobre cabelos, porque é um canal variado, de várias formas, para executivas, como buscar o melhor cabelo, o melhor penteado. Depois vamos ter a Maria, a irmã do padre do Me Frei Josué, desculpe. lá de Itaparé. Não, sem problema, o ator está fazendo propaganda. A Dona Maria do Ah, que bom. Rosário, ela vai cantar conosco, e temos um outro cantor na sexta, e temos profissionais da área médica também sempre. Mas continue, pode continuar a falar. Bom, então, quem está trabalhando na motricidade orofacial, né, com os pacientes que estão no leito hospitalar, nas UTIs, é que pode falar um pouquinho melhor do que eu. Não tenho tanta propriedade para falar sobre isso. Os Mas meus atendimentos de algum atuais são colega seu que está online. lá, talvez esteja até alguém nos assistindo, mas quais são os relatos assim de amigos seus que estão trabalhando diretamente nesse momento? Nesse momento, eu não tenho conversado com nenhum atualmente, né, que está, só escuto alguns relatos em alguns grupos de WhatsApp que eu participo, mas os sintomas são esses, voltados para a questão que a gente chama da nossa área de motricidade orofacial, que tem a ver com os músculos da face e as funções estomatognáticas, que é respiração, o principal sintoma acometido, e provavelmente as complicações que podem vir desse momento, né? Talvez voltado para disfagia, mastigação, deglutição, geralmente. Quais são os sintomas da extubação? O que a pessoa pode sentir após ser estubado? Além da alteração da voz que já foi mencionado. Ele pode ter algumas alterações, né? De algumas lesões nesse trato vocal, geralmente, trato vocal. Certo. É a única, mas no geral, não, tirando o contexto do Covid, a única lesão que poderia ocorrer, alteração na extubação, seria essa, no caso, em relação à voz? Eu não posso lhe responder melhor, não é a minha área de atuação, mas acredito que possa também ter alterações de disfagia, de dificuldade de engolir, porque é bem próximo ali à área onde fica a intubação. Minha área é de linguagem, minha área é de motricidade, mas mais voltada para a criança, não nessa parte aí. De repente, eu posso te indicar uma outra fonoaudióloga aqui. Não, mas a gente vai conversando, calma, a gente já vai já vendo. Então vamos passar para as crianças, que são... Vamos lá.
Por que que algumas crianças têm uma dificuldade de começar a falar mais demoram vários anos, e outras uma facilidade maior de falar? Há quais são os estudos desenvolvidos para isso? Ó, o que a gente observa, né, na clínica, eu que atuo, podem ter diversas causas, né? Dentre elas podem ser crianças com síndromes, síndrome de Down, pode ser crianças que têm TEA, transtorno do espectro autista, o autista, né? Pode ser Quando eu crianças. pensei em falar com você, tem uma pessoa especificamente que a gente utiliza no outro para orações, que eu faço orações, que a mãe dele sempre pede para que ele volte a falar. Ela sempre tá conosco e sempre pede que é uma criança de Pernambuco. E até hoje ainda não conseguiu falar, ele é autista. Então, a minha maior área de atuação hoje em dia é com as alterações, os distúrbios, os transtornos de linguagem. Então, os casos que geralmente eu atendo são crianças com surdez, que não escutam, são crianças que têm dificuldades para falar, às vezes porque tem a gente chama de atraso de linguagem, porque às vezes não tem um interlocutor, porque eu acredito que a linguagem se dá a partir do momento em que a criança tem um interlocutor, alguém para conversar. Então, se ela tiver pares interlocutores que se comuniquem bastante com ela, que reconheça ela enquanto falante, provavelmente essa criança vai vir a falar. E se ela não falar corretamente nos marcos necessários da aquisição da linguagem, é preciso procurar um fonoaudiólogo. Mas, em geral, se existe essa uma relação entre os pais que sejam de comunicação, comunicativa, atento às necessidades dessa criança, provavelmente ela vai vir a falar sem grandes E essa linguagem dificuldades. especial das crianças, de cada uma tem uma linguagem especial de falar, que a gente observa muito no princípio de falar, né? Cada uma cria uma língua diferente na realidade. É muito comum. Como que se chama isso? Tem algum nome para esse tipo de linguagem? E tem uma adequação a crianças que têm essa dificuldade de realmente entender a língua para poder falar normalmente? Bom, né, essa dificuldade para falar, né, podem ser de diversas alterações, como eu disse, né, algumas causas orgânicas, às vezes um retardo mental, alguma alteração neurológica, como crianças com paralisia cerebral, mas não tem um nome específico, não, né? Tem a ver com a aquisição, o processo normal de aquisição da linguagem, né? E alguns autores vão dizer que as crianças podem deixar de falar alguns sons da fala, trocar alguns sons, e isso são chamados de processos fonológicos que acontecem nos fonemas da fala, o que é normal acontecer em alguns momentos na infância. Alguns fonemas podem estar mesmo alterados, o que é normal, porque a criança ela vai ter que dar conta de se comunicar com os fonemas que ela tem. E se por acaso ela tiver um vocabulário mais amplo, ela vai tentar se comunicar com aqueles fonemas, até que chega aos 4, 5 anos, no qual a criança já tem que ter todos os fonemas adquiridos, e aí já não pode acontecer mais nenhuma omissão, substituição, distorção de fonemas, dos sons da fala. Nessa idade, entre 4 e 5 anos, a criança já tem que estar falando, né? Já, Obrigatoriamente ela de, já tem que estar falando, né? já deve estar falando frases, narrando histórias com introdução, desenvolvimento e conclusão, e já deve ter um vocabulário mais amplo que inclusive dê conta do que ela tem para dizer, do que ela tem para se comunicar naquele momento. E Ela se eu precisa sou pai, entender tenho um filho e tudo. meu filho ainda não se comunicou, quais são os primeiros procedimentos que eu devo fazer? Buscar fonoaudiólogo a princípio ou buscar um outro profissional? Ó, quando se refere à questão da fala, da linguagem, o primeiro profissional a se buscar é o profissional da área de fonoaudiologia. Ele tem competência para avaliar se essa criança está com um processo de aquisição normal para a faixa etária dela. E não vão esperar, gente, chegar nos 4, 5 anos e ver, ele não está falando, vou levar no fonoaudiólogo. Não, é antes disso. Porque a gente já observa que há uma E pode ter comunicação. até algum fator, né, interligado a isso que não seja Exato. exatamente só o da fala, né?
nós temos crianças que com 1 ano de idade a gente já consegue observar que ela não está falando nada, né? Que ela não consegue se comunicar, às vezes, nem por meio de gestos, que ela não olha no olho dos pais para se comunicar, que ela tem uma certa dificuldade de compreender. Então, assim, com meses, eu atendo crianças, faço estimulação precoce, eu atendo crianças que vêm até mim com 9 meses. Mês passado, retrasado, recebi um paciente novo que ele tinha 9 meses. Então, assim, o quanto antes as crianças já começam com 3, 4, 5 meses ter uma certa comunicação. Elas sorriem, elas fazem alguns sons, elas olham no olho, né? Já tem uma reciprocidade aí na comunicação entre os pais. Então, lá nos primeiros meses, se essa criança não está se comunicando do jeito que deveria ser, tem os marcos, procure um fonoaudiólogo, tá? Então, e com 1 ano, Talvez se possivelmente você... até no choro, né? Na questão do não chorar muito, na questão de não fazer Isso, tanto barulho. Porque é normal de toda criança pequenininho. chorar. Muitos pais talvez pensam assim, não, não tá chorando, é porque é bonzinho. Não. Muitas vezes algum problema está por trás dessa questão do não chorar, do não emitir tantos sons, né? Eu geralmente recebo muitas mães que dizem assim, ele era quieto quando ele era criança, ele gostava de brincar sozinho, ele não gostava muito de brincar com as outras pessoas. Quando a gente vai avaliar, ele tem sintomas de uma criança autista, né? Então, assim, ser quieto talvez não seja algo para se orgulhar tanto assim. É preciso, criança, eu digo muito para os meus pais, os meus pacientes, que é preciso ficar atento às crianças. Olha aí a fono de criança falando. Criança Eu vi também. muito séria também. Exatamente. A gente tem que estar atento às crianças lá nos primeiros meses de vida. Não está se comunicando, procure um fonoaudiólogo. Não Eu tenho está uma fazendo sobrinha que contato fez 2 visual, meses. procure. E assim, É, eu coloquei até a foto dela no Instagram, que ela hoje minha irmã colocou a máscara dela, só aparece os olhos. Ela tá. nasceu prematura, nasceu inclusive no dia do meu Uhum. aniversário. Nasceu de 7 meses ou de 6. Eu não, tem até pessoas aqui que conhecem que sabem, vão dizer. Eu não estava presente no dia. E assim, eu canto para ela virtualmente, como a gente está falando aqui, ela vai buscar o som, ela, Perfeito. ela já está buscando o som, ela Olha já só. ela chora o tempo todo, no momento que tem que chorar. Ela busca a minha mãe, ela tem uma ligação muito grande com a minha mãe, então ela busca no olhar a minha mãe. Então, assim, ontem ela teve, nasceu de 7 meses, Dona Maria José respondeu. Então, ela busca na minha mãe as palavras, ela fica próximo da minha mãe, então, assim. Eu acho que esses cuidados é um cuidado que meus pais tiveram também conosco, até porque meu pai era deficiente auditivo, né? Então, minhas Olha irmãs têm um só. pouco da deficiência. Então, assim, Uhum. principalmente a mãe dela, que fala às vezes num tom bem mais alto. Então, meus pais sempre tiveram esse cuidado de tanto buscar. Claro que eu sei que na minha voz eu tenho que melhorar bastante, até porque eu nunca fui a um fonoaudiólogo. Acho que todos nós temos que ir igual a todos os outros profissionais, mas a gente tem que melhorar. Tem que buscar E essa você melhora fazendo e observar. entrevista, hein? E você fazendo Pois entrevista é, mas agora, é porque virou um começou nessa. profissional da voz. Vai ter que procurar um Pois é, fonoaudiólogo não, não, especialista agora em eu voz. tenho que. Agora eu tenho que buscar, porque eu mesmo não gosto da minha missão de voz, né? Então, assim, muitas vezes, às vezes, em alguma língua que eu vou falar, se eu falo muito no francês, assim, a dicção é muito forte. Então, às vezes, minha voz some, desaparece. Ou então, eu acho que Hum, também tem a questão da voz muito ligada ao nervo, né? Se eu fico muito nervoso em alguma atitude, minha voz também uma questão desaparece. emocional. É É uma verdade, tem questão que é total emocional que relação. vai. É. Então, assim, já aconteceu de perder a voz na questão de estar muito nervoso ou de estar em uma situação que minha voz fosse perdida. Então, eu creio que com as crianças também dessa forma, ou até talvez uma maneira de não saber se comunicar como no exterior, né? Não saber como. Primeiro é o choro, né? Mas tá dessa forma, né? A maioria das crianças elas buscam uma melhor comunicação através do choro e depois dos sinais que vão emitindo. Isso, é verdade. Olha só, você falou algo importante, falou aí da questão da voz relacionada à emoção. É isso mesmo. Se a gente está nervoso, a voz vai transparecer. Esses dias agora, dia 16 de abril, foi o Dia Mundial da Voz. E houve uma campanha no Brasil inteiro falando sobre isso, né? Da importância dos profissionais da voz procurar
fonoaudiólogos especialistas em voz para poder fazer um melhor atendimento e poder, inclusive, se prevenir, né, nesses momentos. Você vai passar por um momento emocional, mas vai ter que falar, vai ter que trabalhar. Como que faz? E a voz some, né? Então é importantíssimo se preparar para esse momento, para ter uma boa qualidade vocal e, portanto, uma boa comunicação. E você vê o quanto que é importante, né? Hoje você está Sim. trabalhando, tá usando a voz o É um tempo todo, o dia trabalho, na inteiro, realidade, né? é um trabalho Hoje. que a gente está fazendo. Tem uma equipe também por trás dessa maneira, dessa forma, mas assim que for possível, eu vou buscar a questão da minha voz e dar uma melhorada, da mesma forma que eu acho que todos nós devemos melhorar o visual. Então a gente deve ver dessa forma, deve buscar a voz, no seu caso, para as crianças, que é o mais importante, que é o crescimento que já vai tratando a voz, né? Então já Uhum. vai dando uma melhorada na sua voz. Então é bem importante. Uhum. E nos casos da criança que tem autismo, como que é feito? Bom, nos casos da criança com autismo, o que a gente precisa, né, é que ela chegue o mais cedo possível na clínica. É preciso que os pais fiquem atentos. Eu acho que atualmente esse mês, inclusive, é voltado para o autismo, por isso que eu participei dessa jornada. E é preciso que os pais fiquem atentos aos sintomas para que procure rapidamente a avaliação de uma gama de profissionais. Vai ser preciso uma equipe toda por trás para auxiliar, né? Algumas crianças com autismo podem ter alterações para falar, para entender o que é dito, para narrar uma história, para falar os sons corretamente, mas podem ter outras complicações também, podem ter dificuldades para ler, para escrever. Então, imagine, uma criança que vai à escola vai precisar, de repente, que a professora faça um material adaptado para ela poder fazer a prova corretamente, participe junto com os demais alunos, as tarefas provavelmente podem também terem que ser adaptadas. Outras crianças podem ter dificuldades simples como brincar. Então, vocês imaginam o quanto é prazeroso para uma criança brincar com um carrinho, com um carro em miniatura, com um avião. E tem algumas crianças que são autistas que elas não têm interesse de brincar ou brincam de uma forma específica. Por exemplo, eu tenho alguns pacientes que quando eu dei as primeiras vezes os objetos para eles, eles giravam. A tendência dele era de girar. Então, o carro que é para ir para frente e para trás, buzinar, fazer barulho, ele brincava girando, né? Ou outra criança que eu tinha, que eu atendia, que ela repetia o que eu falava. Então, eu me lembro muito que eu falava assim: oi, bom dia, tudo bem? Você quer comer? O que você vai querer comer hoje? Aí ela dizia, hoje. Né? Então, o que a gente chama de ecolalia, que é a Sim, repetição, às vezes, correto. imediata do que eu disse, ou tardiamente. Tinha uma criança que ela ficava cantarolando uma música o dia inteiro. E não tinha. Isso fazia, inclusive, que ela tivesse dificuldade de se comunicar com os colegas, porque é um outro sintoma também. As crianças com autismo, elas podem ter dificuldades de interagir com o outro, de conversar mesmo, de olhar no olho, assim como a gente está tentando fazer aqui agora, né? Olhar no olho do outro. Então, geralmente, esse pode ser um dos sintomas. Há crianças também que podem ter alterações de movimentos corporais, né? Então, fazer movimentos repetitivos em algumas situações, que aí a gente vai precisar do psicólogo para atender essa criança, né? Não adianta só o fonoaudiólogo, ele não vai trabalhar sozinho. Muitas vezes eu vou precisar também do terapeuta ocupacional, porque a criança pode ter alterações para as atividades de vida diária, simples como tomar banho, como levar a comida até a boca, né? E o fonoaudiólogo também vai atuar no autismo na parte da alimentação. Algumas elas têm recusa para se alimentar. Já tive crianças que faziam ritual. Durante a alimentação, só comiam naquele prato azul, sentado na mesma cadeira, colocava uma colherada dentro da boca, dava uma volta na mesa e comia uma outra colherada, né? Então, assim, é preciso ficar atento até esses sintomas simples de Exceto rituais. repetitivo, né? Isso. E alguns gostavam de comer apenas alimentos amarelos ou alimentos apenas na consistência que a gente chama semissólida,
ou pastosa, que seria purê, seria uma banana, seria uma batata cozida, né? Então a gente precisa também trabalhar, além da linguagem oral, a escrita, vai entrar aí a questão também da alimentação para essas crianças com autismo. Certo. E no caso de uma criança que já tem problemas a mãe já teve problema na gravidez e já se sabe que a criança já vai nascer com algum problema, com algum trauma. No caso, em que momento o fonoaudiólogo deve ser contactado? Já Olha na só, gestação? o que geralmente é solicitado, né, que é assim, se a criança tem alguma alteração, se ela nasce e é observada aí uma alteração nas nossas áreas, que seria alteração no caso, bebezinho, de sucção, de sugar no peito da mãe durante a amamentação. O fonoaudiólogo também vai atuar na amamentação, então lá pequenininho. Se por acaso ele, bem bebezinho, tá lá, você não disse que ia sua sobrinha, eu acho que teve A prematuridade, mamãe né? até entrou aqui também agora. Isso, na prematuridade, o que que acontece? O paciente ele vai ficar na incubadora, na UTI neonatal, e provavelmente vai utilizar muitos medicamentos. E pode ser que ele tenha dificuldade aí para sugar, pode ter algumas alterações auditivas, a gente vai precisar que esse paciente faça o teste da linguinha, que é E importante o quando, e teste quando da a criança, orelhinha, e né? quando a criança busca o peito da mãe nas outras mulheres ao redor, já é uma Ah, hiperatividade nesse sentido? isso é comum, né? Viu um peito aí, viu um seio materno, achou que era materno, né? E tentou Olha, sugar. doutora Manuela, tem a questão do Johnny, que é lá de Caxias. Ele não é criança, mas pode. Acho que creio que talvez você possa responder. Ele colocou que é muito inquieto, impaciente, que não gosta de ficar parado. Ele que crê que tem hiperatividade. Isso procede? Atrapalha muito quando ele está dando palestras. O que ele tem que fazer? E a voz chega a tremer e ele a gaguejar. Olha só, eu vou te sugerir, viu, que você procure um fonoaudiólogo para que a gente possa fazer uma avaliação minuciosa e fazer um planejamento específico para você. Em geral, um profissional da área de fonoaudiologia que trabalha com gagueira, com voz, né, vai te dar algumas orientações, às vezes, sobre postura, sobre respiração, sobre articulação, sobre a velocidade da fala. Provavelmente, com algumas intervenções direcionadas para você, você vai conseguir ter um bom E ele resultado, já aquilo faz que você exercício aeróbico, deseja. ele fez live comigo, ele é professor de dança, então ele já tem Ah, essa parte. E a Inara, que é psicóloga, ela colocou que, Johnny, nem sempre inquietação ou déficit de atenção significa ser hiperatividade. Ela é psicóloga, já também fez live verdade. conosco, ela está aqui assistindo. São seus colegas da área também de saúde, que Da ele área de também é enfermeiro, saúde. o Johnny. Então, eu creio que também no caso dele, como uma pessoa que dá palestras, a gente tem que se preparar, né, para a palestra, para equilibrar também a questão neurolinguística, também entrando a parte do neuro e também entrando também a fonoaudióloga, né? Isso, vai ser necessário fazer uma avaliação com o profissional da área de fonoaudiologia para poder entender exatamente quais são as demandas, quais são os sintomas desse paciente específico para traçar um planejamento, né? Mas aí o que, que acontece? Isso que a psicóloga falou da hiperatividade, ela está correta mesmo. Nem sempre uma agitação significa que a pessoa é hiperativa, porque há um excesso de diagnóstico, às vezes, até da própria população em diagnosticar, ele é muito agitado, ele é hiperativo, não é bem assim. Existem alguns sintomas para ser diagnosticados com hiperativo, E como eu acho que assim, hiperatividade, né? antes de Precisa de um ter o acompanhamento. diagnóstico pessoal da família, você tem que buscar um profissional, né? Não Isso, imaginar o que é, porque muitas vezes até o que você imagina ser um problema, na realidade é um outro, leva a um outro problema. Então, tem que buscar um profissional para poder saber realmente o que é. E nada melhor do que agora que os profissionais estão disponíveis online para poder buscar e ser atendidos por eles, né? A isso Laís mesmo, pergunta, aproveita, é, a aproveita. Laís pergunta, meu filho tem 1 ano e 7 meses, quantas palavras no mínimo ele deve ter no vocabulário? Olha, com 1 ano e 7 meses, eu não posso lhe dizer quantas palavras ele deve ter, mas eu posso dizer o que, que é preciso ele falar, né? Ele tem que entender algumas informações simples e já deve falar
pequenas palavras, né? Como mamã, papá, não, sim, dá, quer, de repente bola, né? Tu precisa ter uma quantidade de palavras que dê conta do vocabulário dele que ele usa no cotidiano. Porque lá, quando chega aos 2 anos, a criança já tem que estar falando frases, tá? Então, ela tem que ficar atenta aí se ele já está falando uma grande quantidade de palavras que dê para compreender, não mamãe, papai, vovó, mas mamã, papá, vó, bó, que sejam sílabas, tá? Pode ser Sim. sílabas, algo até repetitivo. E que 2 anos ela precisa ficar atenta que com 2 anos ela tem que já estar falando algumas frases como dá água, mamã, mamãe me dá a bola, né? E Sim. se ela tem alguma dúvida hoje, a necessidade é de procurar um auxílio profissional. Sugiro que procure um profissional da área de fonoaudiologia para avaliar se você tiver alguma dúvida. Acho que é melhor você ir logo. É igual, vocês já viram? A criança vai no pediatra para fazer uma consulta regular, só para saber se ela está bem. Então faz igual com o fonoaudiólogo. Se você está nessa dúvida, será que meu filho está falando corretamente? E acho que não. Procure um fonoaudiólogo. Você fará uma avaliação com um profissional especialista para poder te dizer se está com algum atraso na linguagem ou não, se está fazendo um procedimento, uma aquisição correta da linguagem. Certo. O Wesley mandou um abraço para você, seu amigo. A Inara, Oi, que é a nossa Wesley. Um psicóloga abraço também, diz que virtual, não foi? é maravilhoso. O Paulo Costa fala. E agora colocando a Paulo. questão dos que têm deficiência auditiva. Muitas vezes os pais não dão conta tanto da questão da deficiência auditiva, que claro atrapalha e tem que haver uma sincronização da questão da voz, e para quem é mudo, como que os pais conseguem detectar isso na criança? Olha só, hoje a gente já nem utiliza mais essa terminologia de mudo, né? Eu não ia Até utilizar, só que eu tentei buscar aqui o nome, acho que você viu que eu hesitei em falar. eu vi, mas é bom a gente falar, tá? Porque, olha só, os surdos mesmos, que eu trabalhei durante muitos anos com surdos usuários da Libras, Língua Brasileira de Sinais. E eles diziam que o surdo não é mudo porque ele tem uma forma de se comunicar, seja ela por meio da sinalização ou por meio da fala, se ele fizer atendimento fonoaudiológico. Eu atendo hoje algumas crianças que têm implante coclear. E a gente faz um trabalho bem interessante e elas já estão falando. Então, elas não falavam, não escutavam e de repente agora já começam a escutar com os implantes cocleares, das próteses auditivas, que tudo isso também é colocado pelo profissional da área de fonoaudiologia, e a gente agora faz com que eles falem, eles falam, né? Então, mas a tua pergunta é, o que a gente faz se a criança tem uma Para deficiência detectar, auditiva não, para muitas detectar? vezes a criança é linda, é muito bonita e eles não detectam pequenos que se tornam grandes problemas no futuro. Então a questão assim de realmente da pessoa não falar, da pessoa ser realmente não ter a deficiência auditiva e a deficiência de não poder falar. E muitos pais não se atêm a isso, só ficam não preocupados. A beleza da criança é maior do que as dificuldades que ela possa vir a ter. E eles não observam Entendo. esse detalhe. Muitas vezes também o pediatra, por algum motivo, também pode falhar nesse aspecto. Como que, nesse caso, que se pode detectar e observar? Porque, assim, eu acho que uma das palavras melhores que a gente pode resumir no seu caso, com o atendimento às crianças, é a atenção. Atenção em É relação a verdade. tudo, a questão em todos os aspectos da criança. Mas no caso de o pai não observar nem a mãe que a criança tem alguma dificuldade ao ouvir ou ao falar, Então, como que ele deve proceder, como que os pais devem ficar atentos. É um alerta na realidade, não é nenhuma pergunta. certo. Olha só, hoje nós temos o que a gente chama do teste da orelhinha. Ele é feito assim que a criança nasce, nas primeiras semanas, exatamente para detectar os casos de perda auditiva. Então, primeiro, a criança nasceu, faz o teste da orelhinha, faz o teste da linguinha, que a gente já vai aí detectar algumas alterações possíveis na linguagem, na audição, na fala, tá? Mas é importante também que os pais fiquem atentos. Crianças bem pequenas
Com 1, 2, 3 meses, a mãe fala, a criança já abre o olho, já faz uma expressão facial diferente de que está escutando, né? A mãe fala com a criança já começa a sorrir. E quando a criança vai crescendo um pouco mais, vai haver alguns barulhos ambientais, sons ambientais, como por exemplo, a porta bateu, um avião passou, uma banda passou. Eu me lembro de um paciente que dizia isso, que observaram que ele tinha perda auditiva porque um dia no carnaval, nós somos brasileiros, né? Então, no carnaval, uma banda no meio da rua passou, ele estava dormindo ao lado da janela e ele não acordou. Então, precisa pensar se essa criança está entendendo, se essa criança está escutando, tá? É isso. Certo. Quais são os 3 fatores principais da questão da criança não falar, motivos nas quais as crianças não falarem ou terem dificuldade na fala? Bom, eu vou elencar aqui algumas patologias, né? Então, se a criança tiver alguma patologia que a gente chama, né? Que pode ser uma criança que tem uma deficiência auditiva, né? Uma criança que tem uma alteração, uma perda auditiva, uma criança que tem alguma alteração neurológica, uma criança que tem alguma alteração, um transtorno como o autismo, ou outras síndromes, como síndrome de Down. Precisa ficar atento porque pode sim trazer alterações na fala, né? Mas o que eu observo também são crianças que têm poucos interlocutores que sejam interlocutores ativos, né? E o que seria isso? Que estejam atentos ao que a criança deseja, né? Então, a mãe e o pai, que fazem essa função materna, aí, o avô, a avó, a tia, o tio, precisam conversar com essa criança, mesmo quando ela ainda nem conversa. Então, não sei se você já viu na sua família ou com amigos que o bebê nasceu, a mãe já fala com ele. É isso que deve acontecer, né? Então, E a a pessoa vai criança adquirindo deve... também a linguagem, né? A percepção também. Eu acho que já vai aprendendo. Isso, é a A partir da percepção de interação que com o outro falante da língua materna que a criança vai adquirir a linguagem. Então, a criança vai refletir como é que se comunica, se comunicando. Eu falo muito para os estudantes da graduação, os estagiários da graduação que eu oriento no último ano. A gente trabalha com linguagem, a gente trabalha com fala, a gente trabalha com escrita, a gente trabalha mastigação com mastigação. Então, os pais precisam ficarem atentos a isso. Então, se a criança tem interlocutores que se comunicam com ela de forma efetiva, então a criança olhou para ela, a mãe entrou no quarto e a criança ainda bebezinho, a mãe entrou no quarto, meu filho, a mamãe chegou. A gente tem até mães que fazem geralmente um manhês. Mas mamãe, cadê o neném? Cadê? Faz aquela voz mais aguda, né? Então, se os pais tiverem essa participação no diálogo junto com essa criança, adivinha? Provavelmente ela vai falar. E se ela não falar, procure um fonoaudiólogo. Vai precisar de uma intervenção, no mínimo de uma avaliação o mais precoce possível. eu vou entrar com a questão que o Johnny até colocou lá de Caxias, que é de adultos, ele perguntou, mas a gente esteve vendo esse período todo agora que estava o ministro Mandetta, sempre havia uma declaração de uma pessoa ligada ao governo que a voz tinha um distúrbio, eu não sei se você chegou a ver, todos os dias ele aparecia na televisão, a voz havia um distúrbio nele. E assim, ele perguntou como que faz para a voz, se há algum exercício para a voz ficar grossa. E também aí colocando a questão da criança, se você percebe que a voz da criança não está tão compatível tanto com a voz feminina ou com a voz masculina, há algum exercício que pode ser feito, tanto no âmbito do adulto como da criança também? Olha só, existem vários exercícios que podem ser feitos para que a voz fique com as suas necessidades pessoais. Por exemplo, se você quer ter uma voz mais grave ou se você quer ter uma voz mais aguda, existem, a área da fonoaudiologia vai propor estratégias específicas para a sua necessidade. Contudo, eu não posso aqui falar de exercício porque o meu receio é de falar de algum exercício e vocês fazerem aí em casa de uma forma inadequada e prejudicar E eu acho que tudo. a questão do exercício também, assim, quando é algo muito repetitivo, eu acho que tem que ter um limite bem tênue entre
o exercício e não ficar algo que você caricata o tempo todo. Eu acho que os exercícios devem ser bem cuidadosos com relação a isso. E assim, a gente precisa entender o que é que tem na prega vocal do paciente para poder fazer uma intervenção específica. Não dá para fazer, faz isso, né? Faz exercício tal que tu vai melhorar tua voz. Não é tão simples assim, não. Eu acho que não só na minha área da fonoaudiologia, e também não é nem permitido que eu fale sobre exercícios assim para todo mundo sem Sim, sim. refletir sobre o caso clínico, né? Mas acredito que todas as áreas devem ser assim, né? A gente precisa entender melhor quais são os sintomas do paciente, quais são as alterações que ele tem, para propor um planejamento específico de estratégias e objetivos específicos para o paciente. Assim ele vai conseguir evolução. Mas, ó, O procure um Anderson, fonoaudiólogo, hein? é, Vai o fazer a Anderson, avaliação. procura a doutora Manuela e ela vai passando. Se Isso, não for com ela, ela passa para um profissional que seja da clínica que ela trabalha e ela pode isso. ajudar, né? O Anderson, ele Eu fala do indico. problema, que é um problema até que me acomete também, no caso que a dúvida da questão. Você está me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Você consegue me escutar? Ah, que ele consegue, ele faz faculdade, apesar dela ser especializada em crianças, mas ele tem a voz baixa, ele não consegue. Ele queria saber um exercício que nós acabamos de falar, mas no caso da pessoa ter a voz muito baixa, eu tenho também a minha voz, falando pessoalmente com as pessoas, minha voz é muito baixa. Muitas vezes eles pedem para repetir. No caso, o que é que a pessoa, no âmbito infantil, o que a criança pode ser feita e que possa servir também para os adultos? Bom, então, em relação à questão da voz em fraca intensidade, que eu acredito que é isso que você esteja me dizendo, né? Baixa, que a gente não consegue escutar Sim. muitas vezes o que a criança fala, o adulto fala, provavelmente a gente pode, de repente, descobrir aí alguma alteração de respiração, talvez ele não consiga controlar o fluxo correto, porque para fazer a respiração correta para utilizar na voz, a gente precisa utilizar uma respiração que a gente chama de costal diafragmática, que é usando os músculos entre as costelas e o diafragma. É uma respiração específica. E se o paciente consegue fazer essa coordenação entre fala e respiração, que a gente chama de coordenação pneumofonoarticulatória, provavelmente ele vai ter uma voz com um pouco mais de audibilidade, que a gente possa escutar. Certo. A Inara coloca: a criança pode também apresentar até atraso na fala por questões de ordem emocional, tipo conflito familiar na frente da criança, rejeição de um dos responsáveis pela criança, entre os outros fatores. Creio que é uma pergunta que terminou Uma com resposta. 3 pontinhos, né? Então, assim, Uhum. não sei se é uma pergunta ou uma afirmação, mas você pode nos passar com relação aos conflitos Bom, familiares. sim, um dos casos que pode acontecer é mesmo a criança deixar de falar por algum trauma, às vezes até emocional. E muitas vezes, você falou até de mudo, eu vou lhe dizer que eu tive um paciente que as pessoas Como chamavam que eu ele de devo chamar o mudo. mudo? Que aí eu fiquei agora, como que eu devo? Surdo. Deficiente. Se ele é surdo, ele é surdo, tá bom? Se ele não fala porque ele não escuta, você pode chamar ele de surdo, tá? E Não existem deficiente auditivo. isso. Então, algumas Então, só pessoas. melhor, é mais aconselhável chamar realmente surdo. Os surdos que trabalhavam comigo e que eu fazia intervenções fonoaudiológicas me diziam exatamente isso, e alguns teóricos também falam, que é preciso que se chame de surdo. Ele não escuta, mas esse termo até deficiente auditivo pode ser em alguns momentos pejorativo, porque ele pode ser associado, já foi associado antigamente deficiente à deficiência, tá? E aí, deficiência não só auditiva, mas intelectual. Então, geralmente, eles não gostam. Mas, voltando a essa questão de mudo, né? Porque a gente chama de mutismo seletivo. Eu tinha um paciente que era exatamente isso. Ele ficava em silêncio, ele não se comunicava com algumas pessoas específicas. E a gente descobriu, junto com a família, claro, que tinha uma questão lá na escola. Um dia ele falando, alguma coisa aconteceu na escola e ele parou de se comunicar. Então ele só falava com pessoas específicas, só falava com os familiares. E para ele começar a falar comigo, eu tive que fazer o irmão dele participar da sessão. E em alguns momentos que ele estava disperso, animado, divertido, brincando do que ele queria, ele ia lá e falava.
E aí, de repente, eu consegui observar. Ele tinha tantas alterações nos fonemas que muitas vezes eu não entendia o que ele falava. Então, nesse momento em que ele não se sentia provavelmente reconhecido como um falante, girou aí talvez um trauma. Adivinha? Não só eu, como fonoaudióloga, tive que participar dessa intervenção, mas também o profissional da área de fonoaudiologia. Foi bem interessante. Fiz uma parceria com um profissional da área de fonoaudiologia, de psicologia da clínica, e ele começou a falar, né? Então, assim, muitas vezes a gente precisa trabalhar em equipe para que a gente possa ter maior evolução no caso. E há muitos pais também que dão uma acelerada também na criação da criança, já colocam em aula de línguas. Em que idade a pessoa pode fazer uma outra língua que seria aconselhável? Porque assim, há pais que preenchem a agenda das crianças assim de uma maneira que fica quase 24 horas por dia, a criança tendo muitas aulas ao mesmo tempo. Eu não sei até que ponto isso é bom ou é ruim para a criança, porque também torna a criança refém de uma vida totalmente agendada. Mas em relação especificamente à questão da linguagem, de uma segunda, ou terceira ou quarta língua, a que idade é aconselhável? Olha, hoje já existem escolas bilíngues, né? E as escolas bilíngues acontecem numa faixa infantil bem pequena. Então, as crianças começam a entrar na escola já são expostos à aquisição bilíngue. E nós temos também crianças que que nascem em um certo país e vão morar em outro lugar e começam a falar uma outra língua, né? Então, ter a aquisição da língua ao mesmo tempo, desde que ela nasceu, pode acontecer? Pode. Desde que você fique observando. Pode acontecer dela conseguir ter um processo de aquisição bilíngue normal, ou pode ser que ela tenha uma certa dificuldade. Já peguei alguns casos tanto de crianças com deficiência auditiva, com autismo, que estavam em escolas bilíngues, que não estavam conseguindo, então, ter tanto benefício. A gente, então, escolheu que ela tivesse uma escola monolíngue, como casos de uma criança deficiência auditiva ou uma criança que mora num outro país, que está aprendendo 4, 3 línguas ao mesmo tempo. Então, o que a gente faz? A gente faz uma maior intervenção na língua portuguesa durante o cotidiano e vai escolhendo alguns momentos para que seja utilizado as demais línguas de aquisição dela. Então, eu me lembro de um caso que eu atendi uns meses atrás, que era exatamente isso. A criança estava aprendendo 4 línguas ao mesmo tempo. Como que faz? Né? E ela estava com dificuldade para falar a língua portuguesa, que era a língua E nativa muitas vezes a dela, né? criança também Natural. não quer falar aos pais, né? Que tá um excesso de comunicação também. Aí o que eu fiz nesse caso, né? Eu pedi para a família assim, ó, então nós vamos intensificar a língua portuguesa dentro de casa. Você vai falar em português, seu marido vai falar em português, a babá ela só fala inglês, então quando a babá for, ela vai falar só inglês. E é claro, quando você for falar com a babá diante dele, fale em inglês, para que ela entenda, mas com ele vai ser sempre em português. Então a gente foi mudando várias rotinas de diálogo dentro de casa. A mãe começou a cantar músicas em português, mais músicas, pedir para ela ler histórias infantis, ler muitos livros e na língua portuguesa. Propus a ela brincar com a criança do que ela gostava de brincar e falar em português. E, inclusive, os pais são brasileiros, eu propus que eles dois falassem na língua portuguesa diante da criança. E com isso a criança foi começando a adquirir um vocabulário mais amplo na língua portuguesa e provavelmente vai começando também a melhorar as outras línguas, né? Eu acho que não é preciso privar as crianças dessa aquisição bilíngue, mas ficar atento. Caso ela tenha um atraso nessa aquisição, que não é esperado para a faixa etária, ele não está conseguindo se comunicar nessa faixa etária, procura um fonoaudiólogo, que a gente pode fazer uma intervenção o mais rápido possível. A criança não vai passar por nenhuma dificuldade nessa comunicação, nem com os familiares, nem com as demais crianças da escola, da rua. Certo. E quando a criança ela tenta, ela é forçada a utilizar as duas línguas e ela acaba, de algum motivo, de uma maneira ou de outra, o psicológico dela
fechando as línguas, como que pode ter a questão da ajuda da fonoaudióloga nesse momento? Bom, o, o mais importante é ficar atento, né? Essas crianças, se ela está com alguma dificuldade para falar, é importante que a família fique atenta. Será que é o momento certo de introduzir essa língua, né? Então, para a maioria das crianças, é possível fazer a aquisição bilíngue sem nenhuma dificuldade. A Edna Ferraz, fonoaudióloga, está falando aqui que Ela colocou. geralmente pode acontecer, né, de pegar o pai para ser o interlocutor de uma língua e a mãe para ser interlocutora de outra língua. Sim, pode acontecer isso mesmo. Eu já tive casos de aquisição bilíngue com língua portuguesa e língua inglesa, e língua portuguesa e Libras. E era exatamente esse o procedimento que eu fiz. A mãe falava numa língua o tempo todo com a criança e o pai falava em outra língua o tempo todo. No caso que eu expus aqui, era uma criança que tinha 4 línguas de aquisição, e aí a questão era que ela não conseguia se comunicar de forma efetiva em língua portuguesa. Então, o que a gente fez? Os dois falavam em língua portuguesa, para que mais adiante a gente pudesse fazer outras intervenções. Eu já tive um paciente com alterações de língua inglesa, na aquisição bilíngue em língua inglesa. Era língua portuguesa e língua inglesa. E o que foi que a gente fez? Em casa, se falava sempre em português, mas na hora de fazer as tarefas escolares da escola bilíngue, se falava em inglês, porque ele tinha deficiência auditiva. E mais adiante a gente mudou. Os pais já podiam falar mais em inglês, e aí tinha um interlocutor para falar em inglês, que era a mãe que era mais fluente, e o pai falava só em português com essa criança, a não ser no momento da tarefa escolar, que era de uma escola bilíngue, então tinha que ser em inglês no momento da tarefa. Bom, a doutora Manuela, possivelmente a gente faça um bate-papo todas as semanas falando de criança. Teria muitas questões para falar, a retirada do sotaque, a questão da acentuação, de vários outros assuntos. Mas aí, para as Vamos pessoas que sim. estão nos vendo, então a gente talvez faça, assim que terminar que a gente já tinha conversado anteriormente, essa possibilidade de junção e de tirar dúvidas e talvez da próxima vez já colocar só um assunto sobre esse assunto, sobre cada questão. Na realidade, eu tenho muita dúvida, a questão do sotaque, de várias coisas, e a gente pode se especializar e ter toda semana um bate-papo sobre isso. Aí vai para o seu canal, vai para o meu canal, e a gente vai retirando as dúvidas de uma pessoa que é leigo como eu, uma pessoa que é profissional como você. Vamos Então a gente já organizar está, nossa agenda. sim, falta só 8 minutinhos. Eu gostaria de saber se eu tenho um filho, por exemplo, minha sobrinha aí precisa ir na fonoaudióloga, como que eu encontro a doutora Manuela? Nesse momento Que bom. e pós-Covid. Bom, nesse momento de Covid-19, eu estou fazendo atendimento online, então vocês me encontram tanto na internet, no meu Instagram, anota aí, fonoaudióloga Manuela Luquezzi, me acompanha já aí. Você pode falar comigo pelo direct, mas lá também tem acesso ao meu WhatsApp pessoal, tá? E a gente profissional, e a gente conversa. Mas também a gente pode conversar no meu telefone. Coloca aí, anota aí. 99920 4822. O DDD é 86. Anota aí e me procura que a gente pode conversar e marcar um horário para o atendimento online. E a Pós-Covid, clínica que você trabalha, ela é só com a parte infantil ou com adultos também? então, na parte quando eu voltar, né, retornar para os atendimentos, eu tanto faço atendimento domiciliar aqui em Teresina, onde eu moro, Teresina, Piauí, quanto eu faço atendimento na clínica Fonomed, da minha amiga Alana Alice, ó. Beijo para a fonoaudióloga Alana Alice e todos os profissionais que lá atendem. Lá a gente atende, eu atendo crianças e adultos, adolescentes e idosos que têm alterações de linguagem e algumas alterações de fala, de audição e de motricidade orofacial também. Mas existem diversos outros profissionais da área de fonoaudiologia, da área de psicologia, da terapia ocupacional. Temos uma rede de profissionais lá, uma equipe de profissionais capacitados para atender todas as demandas em todas as idades. Sim, o importante é se cuidar, observar, estar atentos aos sinais, como eu falei. Eu acho que
essa conversa, esse nosso bate-papo é muito importante para a pessoa ter atenção. Atenção à criança, no seu caso, mas assim, as pessoas ao seu redor, inclusive, para poder ver quais Uhum. dificuldades tem e quais dificuldades devem ser procuradas para buscar o profissional correto. Muitas pessoas têm Exatamente. plano de saúde, aí às vezes não utiliza, tem a disponibilidade de fazer isso e às vezes não utiliza, né? Então é algo que é necessário para todas as pessoas, buscar o melhor de si para poder receber também o melhor dos outros, né? Eu acho que o que você Mesmo, falou é excelente, é isso mesmo. Tem alguma demanda, acho que não está falando tão bem, a voz não está tão boa assim, procura um fonoaudiólogo, ele pode te ajudar. e assim, o fonoaudiólogo ajuda você a viver melhor na realidade. A partir do momento que você fala melhor, o fonoaudiólogo ele vai lhe ajudar a ter mais certeza daquilo que você fala. Não porque ele vai lhe colocar certeza na cabeça, mas porque ele vai colocar a voz que você não está tendo. Ele vai lhe ajudar a colocar essa voz. Acho que isso é bem importante também. O que eu vejo muito é os pais falando. Eu me lembro de uma criança que eu atendi, ele não se comunicava. E aí eu me lembro que a cuidadora dele disse assim: doutora, agora ele tem vida. Isso foi emocionante para mim, porque quando eu chegava na casa dele, parecia que não era ninguém que chegava. As pessoas chegavam na casa dele e não era ninguém. E quando eu chegava, ele disse que a criança me olhava, sorria, queria se comunicar. E isso foi passando também para as outras pessoas. A criança ali então tinha vida, porque ela se comunicava, porque ela falava, né? Então é isso É mesmo. tão Adoro bom. E quando minha tem profissão. vida, vida a criança sorri, a criança é mais feliz. E os pais e os adultos também ficam todos felizes, né? O que a gente está buscando atualmente é vida, é viver, é ter essa esperança em dias melhores, em dias em que possamos também falar melhor. Às vezes, todos nós precisamos falar, pronunciar melhor as Uhum. palavras. Muitas vezes, quando a gente fala pelo WhatsApp, às vezes as palavras não tem a mesma expressão. Eu mesmo, muitas vezes, às vezes, mando mensagem para alguém, a pessoa entende totalmente errado o contexto do que eu quero falar. E eu ligo, aí a pessoa entende que aquilo ali não é daquela forma. Então, acho que é necessário tudo. Inclusive, uma fonoaudiologia ligada para esse meio. O meio só da escrita, do que você sente e do que você passa para a pessoa também. Porque é bem interessante essa questão do WhatsApp, de mensagens, quando você fala de uma forma, mas a pessoa compreende de outra. Então, acho que É. tem que haver também essa compreensão dos dois lados. E aqui a gente tem Uhum. vários profissionais, tem uma pessoa que... O Lúcio, tá? Parabéns, Manuela, excelentes Ah, colocações. Lúcio Lúcio, Batista, de São obrigada. Paulo. A Inara coloca Isso. só uma colocação. Geralmente a escola é a Uhum. primeira instituição a observar se a criança tem algum tipo de limitação ou não. Ou os professores ou a equipe pedagógica observam o comportamento e a interação. Olha só, é preciso mesmo que a escola fique atento. Muitas vezes eu pego crianças, né, que chegam à clínica porque a escola encaminhou, a mãe nem percebeu que a criança tinha uma alteração de audição, uma alteração de linguagem, de fala, ou mesmo quando chega na escola é que fica mais evidente porque ela não consegue ler ou escrever como as demais crianças daquela faixa etária, né? Então, é preciso mesmo que os professores, os profissionais da direção, da coordenação, fiquem atentos. Não é só os pais que vão observar esses sintomas, mas qualquer adulto que tiver com a criança pode refletir se essa criança está falando corretamente, está escrevendo corretamente. E a gente precisa que o quê? Chame os pais para encaminhar esses pais para os profissionais adequados, né? No caso, se remeter à linguagem oral, à escrita, à audição, procura um fonoaudiólogo. A gente pode fazer uma avaliação e encaminhar para os profissionais e fazer o atendimento se for necessário. Há mais colocações aqui, mas nós temos só 1 minuto e 16 segundos, e como a Ah, gente tem um projeto de talvez fazermos, talvez semanalmente a gente faça, nós vamos conversar quando terminar aqui. Então, vamos há muitas outras organizar. colocações, aí a gente vai ver se é possível. Aí, se for, a gente coloca as questões, uma pauta para cada dia relacionada à criança, realmente, a doutora Manuela escolhe, e aí a gente vai colocando as perguntas. Pelo momento eu já agradeço e a gente vai se encontrando aí. E se for semanal, aí a gente já passa para todas as pessoas para saberem o momento de encontrar a fonoaudióloga, né? Oh, Muito muito grato. obrigada, Carlito. Olha, eu fico muito feliz com o convite. Achei surpreendente que você me procurou pelo meu Instagram
e me convidou para esse projeto seu inovador para mim. Você fala também, eu vou falar um pouquinho. Ele está fazendo um projeto de entrevistar pessoas durante essa pandemia para levar informações à população e gerar um bem-estar para essas pessoas que estão em casa sem poder se locomover, não é? Então, é questão de saúde. Então, eu agradeço por ter me convidado para entrar nesse projeto com você. Adorei a nossa participação, um bate-papo leve, agradável, falando